Graça e paz a todos. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, verso 13. O título da nossa reflexão é Conservantes. Conservantes? Por que não conservadores e sim conservantes? Conservantes porque é diferente. É claro que o cristão ele deve ser um conservador, deve valorizar, ou seja, deve ter valores que realmente são conservadores. Ele precisa valorizar a família, o trabalho, a honestidade, as coisas boas. Mas muito mais do que isso, ele precisa ser conservante. É isso que Jesus vai ensinar aqui, inclusive começando a segunda parte do Sermão do Monte. Porque a primeira, vocês se lembram, terminamos na última reflexão sobre ser perseguido. Jesus apresenta nas bem-aventuranças as características do verdadeiro cristão. Ele é humilde, ele é quebrantado, ele é manso, ele tem fome e sede de justiça, é limpo de coração, misericordioso, pacificador e, por fim, perseguido. Mas agora Jesus vai nos apresentar o que isso tem, qual a razão de sermos assim, qual a razão de sermos diferentes. Exatamente essa é a questão. Nós somos diferentes. E algo importante aqui, por que nós devemos ser conservantes? Porque o mundo precisa do cristão. Sim, a igreja, ela é necessária. Ainda que muitos tenham criticado, mas a verdadeira igreja de Cristo, ela é necessária. O mundo ainda não foi apodrecido totalmente, porque a igreja, os verdadeiros cristãos estão aqui. Nós fazemos diferença e algumas pessoas têm uma ideia errada. Alguns cristãos acham que nós devemos aproximar ou devemos atrair o mundo, as pessoas de fora, parecendo-nos mais com eles ou fazendo coisas que agradam a eles. Não. É muito importante nós percebermos o que Jesus está ensinando. Nós somos o sal da terra e há uma grande diferença nisso. Martyn Lloyd-Jones fala que é a diferença que atrai e não a semelhança. Mesmo que nós somos perseguidos por parecer com Jesus, de fato, os poderosos nos perseguem, mas aquelas pessoas que estão lá fora serão atraídas por sermos diferentes. Quando as pessoas olham para dentro da igreja e veem que somos iguais a eles, não tem diferença alguma, em que iremos atraí-los? Nós não iremos atraí-los de forma alguma. Quando eles veem que os valores que nós estamos tendo são os mesmos, quando o número de divórcio é o mesmo, quando o número de corruptos ou de pessoas envolvidas em corrupção na política é o mesmo dos evangélicos, dos cristãos com os que estão lá fora. Portanto, nós temos que ser diferentes. Como John Stott diz, a contracultura não apenas define, mas ela é aquilo que atrai. Ser a contracultura, ser diferente, isso que atrai as pessoas. E é importante pensarmos isso. O sal, quais são os propósitos do sal? O sal tem duas missões principais. A primeira delas é conservar, por isso conservantes. Naquela época que Jesus fala, como eles conservavam, por exemplo, o peixe? Aqueles muitos peixes que Pedro, André, Tiago e João pescaram, foi por meio do sal, não havia geladeira, não havia freezer, era o sal que penetrando na carne, no peixe e nos alimentos é que conservava. O sal tem que estar lá, penetrar, isso é importante. O sal não pode ficar no saleiro, ou seja, os cristãos eles não podem ficar acomodados no seu gueto, na igreja, eles têm que estar lá fora. Por isso que eu não concordo de forma alguma com aquele líder que diz que os crentes não podem entrar na universidade. Ao contrário, os crentes têm que estar na universidade, eles têm que estar nas grandes corporações, eles devem estar nos grandes escalões do governo, eles devem estar inclusive na política. Os verdadeiros cristãos, não os politiqueiros, não aqueles que só querem lutar por si mesmos, mas os crentes têm que estar lá para lutar pela justiça, pelos pobres, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas. A igreja ela precisa estar presente, é isso, o sal tem que penetrar para que não haja mais podridão.
Uma outra função do sal é que ele dá sabor, sim. Ou uma certa vez tive a experiência de estar no meio do mato com um grupo de pessoas e ali nós pescamos um tucunaré muito bonito, colocamos ali para assar, mas quando foi comer não tinha sal e aí ficou muito sem graça. O sal, ele realça o sabor. Então, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, realça o sabor, dá sabor a este mundo, torna esse mundo melhor. Aliás, é assim que Jesus termina. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o seu sabor, a sua capacidade de salgar, para nada mais serve, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Porque nós, a igreja, porque os evangelhos estão sendo pisados hoje? Exatamente isso, porque a igreja, boa parte da igreja, está perdendo o seu sabor. Nós precisamos fazer diferença. É isso que o mundo precisa, de crentes que façam diferença, para que o mundo seja conservado. Que Deus te abençoe, curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus te abençoe.